Bom dia, alunos do SESI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do sexto ano, a disciplina de Língua Portuguesa, e o assunto é o verbo haver. Pegue seu livro didático e você vai abri-lo na página 73. Nós vamos dar continuidade no assunto que já foi ministrado, já foi iniciado, que é o nosso assunto novo da segunda avaliação. Então, na aula passada, nós falávamos sobre sinônimos. Vocês lembram? Vocês têm que lembrar desse assunto, porque a gente vai tocar nele daqui a pouco. Então, aqui eu vou começar com o conceito do verbo haver. Para isso, vocês têm que lembrar que verbo são ações que nós praticamos no nosso dia a dia, como cantar, falar, dançar, escrever, estudar, dormir. Lembram? Então, aqui vamos afirmar para vocês que o verbo haver, ele também, quando ele estiver no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, bem como nas indicações de tempo, ele é impessoal. Ou seja, gente, ele não vai ter um sujeito. Então, ele vai ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. O que eu estou dizendo para vocês? Que o verbo haver, ele pode ser substituído pelo verbo existir, acontecer e ocorrer. E quando ele puder ser substituído por esses verbos, ele vai ser um verbo impessoal. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ter sujeito e que ele vai ser conjugado na terceira pessoa. E por isso a gente vai olhar aqui que ele vai ficar sempre no singular. Olha o exemplo. Houve acidentes na estrada. Houve, olha, a palavra acidente está no plural. Aí você pode pensar, então houveram, ouvem. Você pode tentar colocar o verbo no plural, mas vai estar errado, porque houve acidentes, porque esse verbo é impessoal, ele pode ser substituído pelo verbo existir, então ele não vai, olha, para o plural, ele vai ficar houve acidentes, está correto. A mesma coisa aqui embaixo. Havia anos que não vinha me visitar. Anos está no plural, só que não é haviam anos, é havia anos, porque você pode substituir por existir. Então, quando você pode substituir por existir, aí vai ficar no singular. Havia muitos assaltos onde eu vivia. Olha, muito está no plural. Você pode também querer passar o havia para o plural, mas não pode. Vai ficar havia muitos anos e não haviam muitos assaltos. Entenderam? Então, só recapitulando. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, acontecer e ocorrer, ele é chamado de impessoal, ou seja, ele não vai ter sujeito, ele vai ter sempre que ser conjugado na terceira pessoa do singular, e por isso o verbo vai ficar como? No singular, como a gente viu os exemplos aí embaixo, ok? Então, pegue lá o seu livro que nós vamos começar o exercício. Então, aqui, ele vai falar de um texto que nós vamos ler daqui a pouco na aula de redação. Vamos começar. Primeira questão. A palavra havia é uma das formas do verbo haver. Observe. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios. Isso aí é um pequeno trecho do texto, mas ele só colocou aí para você ver o verbo haver. Olha, não havia surgido ainda a febre dos edifícios. Gente, você não pode substituir ele por existir? Não existia, não tinha. Então, vamos para a primeira pergunta. A forma verbal destacada é comum em situações formais da língua. Que palavra a substitui na língua formal? Para isso, nós temos que lembrar o que é formal, língua formal e informal. Então, a linguagem formal é aquela linguagem gramatical, aquela que você escreve mais corretamente, que você fala corretamente, que você utiliza para apresentar um trabalho importante, que você utiliza para falar com pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade. Essa é a linguagem formal. A linguagem informal é aquela que você usa no dia a dia, que você fala com seu amigo, que você pode usar gírias, falar brincadeiras, usar palavras que não são tão gramaticais, tão corretas, entenderam? A que você usa no dia a dia. Então, ele está perguntando para você que por qual outra palavra esse havia aí na frase ela pode ser substituída. Ao invés de não havia surgido ainda a febre dos edifícios, você pode substituir esse havia pelo quê, gente? Por qual outra palavra? Se vocês estivessem aqui, eu ia
ficar perguntando até vocês conseguirem me dar a resposta correta. Mas a palavra seria o verbo ter, né? Que é o tinha. Não tinha surgido ainda a febre dos edifícios. Então, tinha é um verbo, uma palavra que nós utilizamos no nosso dia a dia, com os nossos amigos o tempo todo. Pelo menos eu uso o tinha o tempo todo. Vocês usam? Então, é isso que ele quer que você responda, que é o verbo tinha, letra A. Letra B. Agora, leia a frase a seguir retirada de outro trecho do texto. Álbum de família, que a gente leu na aula passada, vocês lembram? Então, vamos ler o texto. O trecho. Em seus olhos havia um brilho que não lhe vinha apenas, suponho, do prazer do bem comer e bem beber, mas também do fato de estar proporcionando esses mesmos prazeres a seus convidados. Então, olha aqui, gente, ele quer a mesma coisa. O emprego do verbo haver nessa frase é idêntico ao da frase analisada no item A. Então, a gente acabou de ver esse item A, que é: não havia surgido ainda a febre dos edifícios. Esse havia é o mesmo havia que estava lá na primeira frase? Sim, gente, pois ele também pode ser substituído por tinha. Olha só, em seus olhos tinha um brilho. Então, ele não quer que você escreva nada, ele está apenas perguntando para você se é o mesmo caso, se esse haver é idêntico ao que nós vimos ainda há pouco. Então, você vai dizer que sim. Aí, vamos para a letra C. Escolha uma das frases e reescreva utilizando o verbo ter. Faça os ajustes necessários. Então, você tem aqui a primeira frase, que é da primeira questão, que é: não havia surgido ainda. Então, ele quer que você tire esse havia e coloque o verbo ter, que é não tinha surgido ainda. Ou ele quer que você coloque nessa segunda frase aqui: em seus olhos tinha um brilho que não lhe vinha apenas. Então, você escolhe uma das duas frases e tira esse havia e coloca o verbo ter, que é o tinha, ok? Letra D. O verbo existir poderia também ser utilizado como sinônimo do verbo haver nas duas frases? Foi o que a gente acabou de falar. E aqui você vai dizer que sim. Você pode muito bem dizer: não existia ainda a febre dos edifícios. Então, ou você poderia muito bem dizer aqui: em seus olhos existia um brilho. Nos seus olhos existia. Então, sim, você vai dizer que sim, que pode também ser sinônimos o verbo existir e haver. Ok, gente? Vamos para a segunda questão. Copie no caderno as frases a seguir, empregando o verbo haver, em substituição ao verbo ter e existir. Então, aqui ele quer que você faça o contrário. Ele quer que você tire o existia e coloque o verbo haver. Lembrando que, embora uma das duas opções aí, que é a letra B, vai estar no plural, mas você vai colocar o haver no singular, ok? Vamos ver como fica. Não existia a rádio, a televisão, nem os sonhos. Ao invés de existia, você vai colocar o quê? O havia, né? Não havia rádio e televisão e nem os sonhos. Então, havia. Aqui na letra B. Adquiriu um gramfone do qual saíam as mais belas melodias que então existia. Não é existiam, é existia no Brasil gravadas em discos, lembra? Porque você tem que substituir pelo verbo haver e ele é na terceira pessoa do singular, não do plural. Então, você vai colocar o havia aí nas duas opções, A e B. Indicação de tempo. Bora ver, gente. Isso aqui, ele quer que você esqueça um pouco que a gente acabou de ver, que é o verbo haver. Ele quer que você ache no texto expressões que indicam tempo. Então, vamos lá. Terceira questão. Nos textos deste capítulo, há uma expressão que se refere ao tempo passado, isso é, transcorrido. Explique por quê. Então, ele está falando para você que aí no texto há muitas expressões, tanto no texto que a gente vai ler daqui a pouco, como naqueles de memórias. Vocês lembram que ele estava falando sobre o pai dele, que havia comprado um carro, vocês lembram? Então, ele está falando para vocês, por que tu acha que indica tanto tempo? Que ele fala, em 1900 e pouco, nesse ano, na década de 20. Por que ele mostra para vocês o tempo? Porque ele quer que você saiba mais ou menos
do momento em que está acontecendo o fato. Então, ele não fala de qualquer jeito, ele fala mostrando para você que foi quando? Em 1900 e pouco, foi no século XX, no século tal. Então, ele está falando, explique por quê. Você vai explicar. Ele mostra o tempo porque ele quer te situar, ele quer situar o leitor no momento em que a ação está acontecendo. Ok, gente? Então, é para situar o leitor. Quarta questão. Nos dois textos, há referências exatas ao tempo passado, informe a data em que ocorreu cada acontecimento, e referência genérica. Exemplifique cada um dos casos. Então, ele quer que tu ache lá no texto, pode ser no texto de memórias, ele quer que você ache uma expressão que indica um tempo exato e ele quer que você ache um que indica um tempo genérico. Então, logo no início do texto, o álbum de família, você vai ver que está falando lá por 1916. Olha, é um tempo exato. Então, ele mostra para você esse tempo exato. Só que tem vezes também que ele mostra um tempo muito genérico. Como ele fala, antes disso, você vai encontrar no texto ele falando, antes disso, depois disso. Então, olha, antes disso não diz para você um tempo exato. Depois disso, não diz para você um tempo exato. Então, ele quer que tu coloque, explique cada um dos casos. Ele quer que tu ache e escreva aqui. Então, você pode colocar lá do início do texto em 1916 e você pode colocar uma referência genérica de tempo, como depois disso, amanhã, depois, no outro dia, tá? Nunca antes. Só quer que você coloque isso, certo, gente? Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. O importante é você apenas saber que o verbo havia, quando ele for impessoal, ou seja, quando ele não tiver sujeito, ele pode ser substituído por existir, pelo verbo ter, certo? E façam um exercício. Então, o mesmo de sempre, gente. Fiquem em casa, evitem aglomerações. Se sair, usem as máscaras. Tchau, gente.